Caros amigos, queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior que, conforme nos prometeu Cristo, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria presente. É muito bom estarmos juntos aqui, reunidos virtualmente, nas vésperas do aniversário de Jesus, para falarmos em seu nome e refletirmos sobre o presente que nós poderíamos dar a Ele. Qual o presente nós poderíamos dar a Jesus? Esse é um tema que foi abordado pelo nosso irmão Rossandro Klingen, psicólogo, palestrante espírita, em palestra realizada na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, cujo tema é Qual o presente que posso dar a Jesus? Sempre que nós pensamos nessa ideia, podemos fazer uma analogia talvez um tanto grosseira, como quando nós temos um amigo ou um parente muito rico e que ele faz aniversário. Nós ficamos pensando assim, que presente eu vou dar? Porque ele tem tudo. Você fica pensando, como é que eu posso dar alguma coisa a alguém que tem tudo? Se eu der uma camisa, ele já tem um monte. Se eu der um perfume, ele já tem. E ficamos pensando em inúmeras possibilidades que nós poderíamos dar para aquela pessoa. E não conseguimos saber exatamente o que iríamos fazer. Então, igualmente, nós ficamos nos perguntando, Jesus seria mais ou menos comparado a essa pessoa? Então essa pessoa, esse ser que teria tudo, precisaria de alguma coisa? E qual seria a coisa que nós poderíamos dar para ele? O que nós poderíamos oferecer para ele de retribuição a tudo que ele nos dá? Sempre que nós pensamos nisso, podemos pensar o que Jesus vê em nós. E sabendo que ele enxerga em nós, o que realmente ele estimaria ganhar de nós. Qual o nosso potencial? O que poderíamos oferecer a ele? E quando nós pensamos em 2 passagens muito claras do Evangelho, em que ele diz coisas bastante importantes sobre aquilo que ele enxerga em nós, nós ficamos nos perguntando, será que eu tenho tudo isso mesmo? Então, quando ele diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, e ecoando nos nossos corações, cheios de defeitos, cheios de traumas, cheios de medos, cheios de ressentimentos, nós podemos ficar nos perguntando, será que eu tenho tudo isso mesmo? Quando ele diz, vós são deuses, fazei brilhar a vossa luz, será que Jesus não estava fazendo tipo assim um discurso empolgante, como um político que diz o que a gente quer escutar para que a gente vote nele? Será que ele não exagerou? Ou que ele estava assim, vendo além da conta? Ficamos com 2 possibilidades. E começamos então a desenvolver o raciocínio desse jeito. Alguma dessas criaturas tem uma visão equivocada. Ou Jesus está exagerando, vendo em mim o que eu não consigo enxergar, ou eu estou tendo uma visão cega e não consigo enxergar em mim aquilo que ele, na sua lucidez, enxerga. Letra A ou letra B? Vamos pedir ajuda aos irmãos.
Letra A ou letra B? Letra B. Então, se é letra B, eu estou dizendo assim: eu estou cego, eu não sei quem eu sou, eu não consigo ver em mim toda essa potência que Jesus enxerga. E por que não? Eu não consigo ver. E se existe, por que eu não consigo fazer acontecer? E se existe, como eu faço para fazer isso acontecer? É muito claro em vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Que há uma proposta que diz que há uma potência adormecida em nós e que para que essa potência aconteça é necessário um trabalho. Fazer brilhar a própria luz. É primeiro se dar conta que ela existe. Então, o primeiro trabalho a ser realizado por cada um de nós é se permitir acreditar ser portador da luz. Se permitir acreditar ser alguém capaz e deixar de se enxergar como um ser que se sente muitas vezes impotente, incapaz. Às vezes se acha feinho, burrinho, estúpido e todas essas coisas que a gente diz para nós mesmos e que nos descaracteriza e que nos faz descrer da nossa própria potência. Então, a primeira atividade para um ser criado por Deus e sendo filho desse mesmo Deus é exercer a sua divindade e acreditar ser filho de Deus. Mas acreditar ser filho de Deus inclui não imaginar que essa filiação nos dá a condição de perfeitos. Porque somente Deus é perfeito. Mas temos que nos amar na condição de imperfeitos, o que exige humildade. Porque nós temos a arrogância, muitas vezes, de querermos ser perfeitos. E se amar na imperfeição é fundamental. Porque só nessa experiência de se amar na imperfeição é que a gente vai descobrir que pode amar o outro na imperfeição. O que nós fazemos no nosso cotidiano? Nós damos conta dos defeitos, nós damos conta dos nossos defeitos, nós damos conta dos defeitos dos outros. As pessoas entram em crise nos casamentos, nas relações, porque ficam apontando o que o outro não tem, ou apontando o que não tem em si mesmo, sem nunca ter a dignidade, a humildade de apontar o que é bom, o que existe. E nesse sentimento infantil de ingratidão, em que eu apenas enxergo a falta e nunca vejo o que se tem, eu não consigo ser grato a Deus pelo que eu tenho, pelas pessoas que estão ao meu lado, meus familiares, meus colegas de trabalho, meus colegas na seara espírita, na igreja, no templo. E por mim mesmo, com as minhas imperfeições, não consigo ser grato a Deus nem por mim mesmo. E aí muitas vezes fico numa fantasia de acreditar que lá fora existe alguma coisa, alguma situação que vai me dar aquilo que falta ou que o outro não me proporciona. E muitas vezes é uma ilusão, porque aquele outro, a fantasia, é alguém em que eu não vivencio uma experiência com ele. É apenas uma fantasia. E como toda fantasia, não tem limite. Mas aquela pessoa, a minha esposa, meu marido, meu namorado, minha namorada, meu parente, meu colega de trabalho com quem eu convivo, é a minha realidade. E essa pessoa é limitada. Mas a fantasia do outro é ilimitada. E muitas vezes eu alimento essa fantasia. Da mesma forma, em mim mesmo, quando eu invejo, eu apenas crio a fantasia de que o outro tem
ou é capaz de coisas que eu não sou, ou que eu não tenho. E quando eu começo a ter a capacidade de me aceitar como eu sou, eu começo a agradecer a Deus e aprender a me amar. A me amar é um processo que exige humildade. Porque Deus nos ama exatamente como nós somos. Isso é uma das coisas mais fantásticas do Evangelho de Jesus. E uma das notícias mais impressionantes que ele nos traz. É dizer que Deus nos ama como nós somos. Mas, óbvio, ele nos instiga, nos estimula a sermos muito mais, a desenvolvermos em nós esse processo de fazer brilhar a própria luz. Na carta de Romanos, no capítulo 5, versículo 20, Paulo diz uma coisa muito interessante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olhem que coisa interessante. Aonde eu caí, aonde houve o defeito, aonde houve o problema, Deus se fez ainda muito mais presente. Podemos observar que uma das coisas que mais vemos comumente de queixa das pessoas é geralmente uma família que, por exemplo, tem 5, 6 filhos e tem aqueles que são os filhos modelos. Eles são mais estudiosos, eles dão menos trabalhos, eles não têm muita complicação. Geralmente os filhos que são os modelos para os pais, aqueles filhos bons, eles muitas vezes chegam com um discurso de ressentimento, dizendo assim, veja só, eu sou o que não dou trabalho, eu sou o que estuda, eu sou o que obedece, minha mãe e meu pai dão muito mais atenção exatamente ao que não estuda muito e ao que não obedece muito. É uma queixa muito comum dos filhos em relação aos pais. E, obviamente, quando você vai perguntar aos pais, eles vão dizer o seguinte, mas é justamente porque esse é o mais necessitado de mim que eu dou mais atenção. Porque eu sei que esse aqui, significa dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque os pais sabem que aquele que não dá trabalho, ele anda sozinho. Ou seja, aonde você tem um filho mais falho, mais o pai e a mãe consente se dar. E cabe a esse filho que está acertando ter a serenidade de entender que não é um amor exclusivista que está sendo dado apenas àquele filho. Não, é porque aquele precisa mais naquele momento. E Deus, Ele age assim conosco. Ele superabunda em graça na hora em que mais necessitamos. Chega junto de nós. Por isso que no Evangelho, nós sempre ficamos imaginando que o Evangelho de Jesus não é uma coisa para ser meramente lida. Também não é o Evangelho de Jesus um livro de preces. O Evangelho de Jesus é um manual de sabedoria que nos cabe meditar sobre cada proposta evangélica ali contida. E o Evangelho de Jesus é permeado de personagens. Muitos desses personagens, ou quase a maioria deles, são homens e mulheres completamente falidos moralmente e cheios de deficiências. Por isso que às vezes pode parecer aparentemente não condizente. Como é que eu posso, meditando sobre a vida de alguém falido, imaginar que eu possa tirar exemplos para a minha própria existência? Mas é exatamente analisando a vida dessas criaturas caídas e que são redimidas no Evangelho que nós conseguimos encontrar a força para entender que esse nosso eu, que muitas vezes nós só vimos como caídos, é alguém que Jesus vê como capaz. A qualquer momento nós
podemos nos redimir. Por isso nós podemos imaginar algumas situações. Vamos lembrar a samaritana. Quem era aquela samaritana que Jesus foi se encontrar? Primeira questão, do ponto de vista histórico do judaísmo, existia uma rixa profunda entre os judeus e os samaritanos. Mas essa rixa era tão grande que a Samaria era um atalho para se chegar a uma região da Judéia. Mas o ódio era tão grande de judeus com samaritanos que eles circulavam para não passar pela Samaria. Então, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da rixa, não tinha por que Jesus passar na Samaria. Mas, do ponto de vista de resgate, do ponto de vista missionário, do ponto de vista de alguém que ama, havia sim um propósito para Jesus passar na Samaria. E ele passa. E na Samaria, que já era vista como um lugar de um povo já não amado, já não querido, mestiço, e justamente num povo tão mal visto, Jesus vai encontrar uma figura ainda muito mal vista no meio desse povo, que é uma mulher que havia tido 4 homens, e o 5º que possuía agora era um amante. Também estranho um homem se aproximar de uma mulher, coisa que até hoje nos países do Oriente Médio é uma coisa impensável. Um homem se aproximar de uma mulher, e ele se aproxima da mulher. Uma mulher que tinha uma vida fácil, uma mulher que era pobre, uma mulher que era mal falada, e ele se aproxima dela. Porque ele não está enxergando nela o que todos nós enxergamos e o que ela também enxerga. Ele está enxergando nela tudo o que ela pode ser. Ele está enxergando nela a luz do mundo, o sal da terra. Deus capaz de exercer a sua própria potência. E é nesse encontro que ele vai mergulhar dentro dela com a profundidade maior que aquela que ela joga o balde para pegar a água no poço de Jacó. E é isso que ele enxerga nas criaturas do Evangelho. Quem era Zaqueu? Um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos que cobrava impostos em uma região invadida por Roma. Logo, ele cobrava imposto para o invasor. Zaqueu, além de ser um homem avarento, era um homem que traía seu próprio povo, porque cobrava do seu povo imposto para o invasor que era Roma. Era uma figura certamente odiada na época, e ele poderia se enxergar tão somente assim. Mas, na narrativa do Evangelho, há uma descrição sobre a estatura de Zaqueu, constando como de estatura média, e ele percebeu que não conseguiria ver Jesus quando estivesse passando. Por isso, então, ele sobe numa árvore, o que mostra que, apesar de toda a iniquidade moral de Zaqueu, ele se acha capaz de ver Jesus. Ele toma uma iniciativa, ele age com proatividade. Ele não fica preso à figura de apenas se sentir um cobrador de impostos, traidor do seu povo, como se fosse um rótulo, um diagnóstico. Você dizer, por exemplo, que alguém é depressivo é reduzir aquela criatura à condição que momentaneamente se encontra. Mas ela é muito mais que aquilo. Ela está em um conjunto de circunstâncias que manifesta naquele ser um estado depressivo. Mas ela não é isso. Mas as pessoas gostam e querem um diagnóstico, porque elas querem muitas vezes se sentir a coisinha. Zaqueu não queria se sentir apenas um cobrador de impostos. Imaginem quando Jesus foi passando e a multidão estava perto. Quem via Zaqueu se incomodava com a presença dele. E dizia, mas o quê? Quem está aqui?
esse impuro, esse indecente, logo ele para ver o mestre. E foi justamente na casa de Zaqueu que Jesus foi cear. Vejam o resgate. No caso da samaritana, o resgate, além de ser um resgate da mulher, era a vitória do Evangelho de Jesus sobre os preconceitos étnicos, religiosos e sociais. O encontro de uma mulher pobre, de uma mulher excluída socialmente por ser pobre, de um povo excluído dos judeus por serem samaritanos e serem mestiços. De terem uma visão diferente, de terem um culto diferente. E há, ainda assim, um resgate, um encontro. No caso de Zaqueu, era ainda assim mostrar que, apesar de qualquer tipo de deficiência, você pode ser resgatado. Mas Zaqueu toma a iniciativa e ele não se sente menor. É muito comum as pessoas dizerem assim. Você diz assim, tenha fé, faça uma oração. E a pessoa diz, eu não consigo, eu não mereço nem fazer uma prece. Ou então menosprezam o conselho. Muitos procuram a seara espírita e dão um nome e dizem assim, eu estou com um probleminha lá em casa ou no trabalho, você poderia ver, coloca por favor meu nome na reunião mediúnica, veja o que os espíritos têm para me dizer, por favor. E geralmente vem um conselho muito clássico dos espíritos. Eles falam, diga a esse irmão que ele pratique mais o Evangelho de Jesus. E aí, quando a gente diz isso à pessoa, muito comumente falam assim, mas só? Os espíritos só falaram isso? Mas como só? Praticar mais o Evangelho é só? Não, né? É tudo o que tem faltado em nossas vidas. É porque a gente quer receitinha de bolo. A gente quer desculpa. Mas é exatamente porque a gente não tem praticado o Evangelho de Jesus que a gente tem tido muito problema na nossa vida. Quando você faz o bem, as coisas vão simplesmente acontecendo. Como diz o ditado, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a iniciativa de Zaqueu mostrou que Jesus espera que a gente, apesar dos defeitos, haja e vá em busca dele. Às vezes a gente está mal, a gente erra, a gente se equivoca profundamente. Fazemos alguma coisa que provocou danos à vida de alguém. E a gente ainda tem a arrogância de não fazer uma prece de pedido de perdão a Deus. E não só de perdão, mas de ajuda. Porque nesse momento, igual aquele poema de autor desconhecido, quando a gente lê que o indivíduo disse que sempre via os passos de Jesus e mais os dele, caminhando na beira da praia, às pegadas, e estranhou um dia o fato de que nos momentos mais difíceis da sua vida só tinham marcas de pegadas de uma só pessoa. Então ele desconfia que nesse momento Jesus teria o abandonado. E Jesus disse, meu filho, é que nesse momento mais difícil da sua vida, eu te carreguei no colo. Exatamente na hora em que geralmente a gente se equivoca profundamente, é que, como diz Paulo, que a graça de Deus superabunda. Nós vamos sentindo as dores dessas escolhas, para que a gente volte ao caminho da retidão. E aí chega Jesus junto, chega Deus junto para nos resgatar. Existe uma coisa muito interessante, que é uma criação dos americanos, que é uma frase que diz, politicamente correto. Vocês já ouviram falar de coisas politicamente corretas?
Politicamente correto é uma forma de você dizer algo sem machucar. Então ninguém mais diz velho, porque velho é politicamente incorreto. E aí dizem terceira idade, idoso, a melhor idade, a idade de ouro, porque ficou politicamente incorreto chamar alguém de velho. E Chico Xavier foi pródigo nisso. Ele chamava as prostitutas de irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Suave. Então nós temos também, quando nós estudamos o Evangelho, formas também politicamente corretas de falar. Vamos ver, quem era Saulo no contexto do Evangelho? Quem foi Saulo quando a gente vai estudar? Ele era o quê? O que ele fazia com os cristãos? Saulo era um perseguidor dos cristãos, não era isso? Pronto. Isso é uma forma politicamente correta de se referir a Saulo, um perseguidor de cristãos. Ele era, na verdade, um assassino. Ele era um arrogante e era um vendido a Roma. Vamos explicar. Roma tinha sido invadida. Ou melhor, Roma tinha invadido a Judeia e fazia parte da política de Roma invadir um lugar e não destituir a elite daquele lugar. Porque sabia que se assim procedesse, essa elite iria mobilizar o povo em uma revolta. Por isso que eles mantinham o rei como o Herodes, por exemplo, na época de Jesus. Embora ele não mandasse, Herodes estava lá. Tínhamos o Sinédrio, que é o que? Uma associação de 20 juízes que a lei judaica ordenava existir em cada cidade. Não se mexia neles, continuavam lá. Então Herodes continuava lá, o Sinédrio continuava lá. Saulo era um doutor da lei, continuava no templo, mas o seu povo era explorado. Os filhos escravizados nas galeias romanas e as filhas violentadas. Mas o Sinédrio e a burguesia judaica continuavam bem tranquilos. Saulo estava somente preocupado com uma coisa extremamente pueril: perseguir e matar quem não acreditava ou quem não cria como ele cria. E o que é um homem que persegue e mata um religioso hoje em dia? Que persegue e mata aquele que não pensa como ele? Que nome a gente dá a um religioso que faz isso? Terrorista. Quem foi Osama Bin Laden? Um homem que planejou e executou o assassinato de pessoas que não tinham a mesma fé que ele. Então, perseguidor. Podemos dizer também que perseguidor é aquela pessoa que no seu trabalho lhe incomoda? Saulo era um assassino. Saulo estava preocupado com firulas, perseguindo cristãos enquanto seu povo era escravizado. Mas não foi isso que Jesus viu em Saulo. Não foi isso. Ele viu a luz do mundo e o sal da terra. Meus irmãos, todos nós somos perdoados. E por que nós vamos nos olhar sob a ótica dos defeitos? E ao dizer isso, não estamos querendo dizer que iremos fazer de conta que os defeitos não existam e de que nós não iremos exercer forças para nos transformarmos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo combate que faz contra as más inclinações. Não é isso? Ou seja, é alguém que reconhece que tem má inclinação, mas combate. Mas reconhece. Esse reconhecimento apazigua. Porque quando eu nego e acho que sou perfeito, eu não sou real. Eu sou daí um fingimento. Eu criei um personagem e não reconheço a minha sombra. Acredito só na minha máscara social que eu uso. E isso não é um eu verdadeiro.
E é um eu frágil. Jesus não viu apenas defeitos em nenhuma dessas criaturas do Evangelho, caídas moralmente. Ele viu toda a possibilidade do crescimento. E é isso que ele enxerga em nós. Então, o maior presente que nós podemos dar a Jesus é se amar. Porque um servo que não se ama serve muito pouco para servir. Muito pouco. Porque alguém que não se ama não consegue amar o próximo. Alguém que não se ama, apesar de todos os defeitos, não consegue perdoar aos outros que são cheios de defeitos. E como o próprio João diz em seu evangelho, mente o homem que diz que ama a Deus a quem não vê e não consegue amar ao próximo a quem vê. E podemos acrescentar, e não ama a si mesmo a quem vê todos os dias. Quantos de nós não perdoou pelo simples fato de que não admitiu para si mesmo que ainda existe um ressentimento? Porque é feio sentir ódio. Eu não odeio porque eu sou cristão e o ódio se torna inconsciente e a relação é azeda. Eu saboto o outro porque pensa diferente de mim, às vezes até mesmo dentro da própria doutrina, dentro da mesma igreja católica, né? Saboto o próximo, né? Porque ele pensa diferente de mim. Então eu não suporto, eu não tolero, eu tenho pouquíssima paciência. Ah, mas eu não odeio essa pessoa. Digo que não odeio porque odiar é feio. E aí eu não perdoo, porque eu estou com o discurso do personagem que eu montei, para dizer que eu sou bonzinho. Precisamos, meus irmãos, é nos desnudar. É preciso se reconhecer. E é interessante, porque nesse momento a gente fica imaginando como foi o encontro de Saulo com Jesus. Você imagina quando ele encontra Jesus a caminho de Damasco? Imagine quando Saulo encontra com Jesus e cai do cavalo. Quando ele vê aquela luz, aquela imagem, e cai a ficha. Imaginem o que poderia ter passado na cabeça de Saulo. Como eu não percebi que você é aquele que eu e meu povo esperou todo esse tempo. Como eu não percebi que quando eu era criança, estudava, que quando eu fiz o meu bar mitzvah, que é a cerimônia, né, que insere o jovem judeu como um membro maduro na comunidade judaica. Como eu não percebi quando eu fui ler a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, diante do templo, quando fui me tornando um doutor da lei, como eu não percebi que Isaías, no capítulo 7, versículo 41, dizia que você viria. Como eu não percebi, Jesus, que era você. Que sentimento. Mas ele não se concentrou no defeito. Ele logo perguntou, o que queres que eu faça? E Jesus também não se concentrou no defeito dele. Nós temos na sociedade de hoje uma sensação, muitas vezes, de falência. Se prega para todos nós que nós somos incapazes. Nós temos aquela ideia de que nunca sermos bons o bastante. Nós sempre dizemos que nunca temos tempo, que sempre está muito quente ou que o dia está muito frio. A gente está sempre dizendo que está para mais ou que está para menos. A gente nunca reconhece, é o discurso da falta. Eu não estudei o bastante, eu não li o bastante, eu não sei o bastante, eu não sirvo porque eu não sou capaz o bastante. No fundo, a gente descobre que o discurso da incompetência é uma forma conveniente de não se servir, de não se prestar ao trabalho. Porque se eu sou incapaz, ninguém vai me chamar para servir. Então deixa eu aqui no meu cantinho porque eu sou incompetente. Porque se eu admitir que eu sou a luz do mundo e o sal da terra,
eu tenho que entender que eu tenho o papel de iluminar pessoas, como a luz assim faz. E o sal, dar sentido e tempero à vida. Se eu me reconheço como luz do mundo e sal da terra, eu vou temperar a vida dos que estão perto de mim e iluminar a vida de todos que estão ao meu redor. E não ficar sendo sempre aquela sombrinha necessitada de luz. Então é preferível ficar na condição cômoda da vítima, a cômoda condição da vítima. Todos nós temos esse discurso. Um discurso que é extremamente forte ou um discurso contrário a isso. O discurso de alguém que nunca mostra defeito, que nunca tem problemas, que sempre diz que está tudo bem, é um exagero. É um extremismo dos dois lados, ou da vítima incapaz, ou do superpotente sem problemas. Não existe uma linha reta. Existe descaminhos, desencontros, e a gente volta quantas vezes forem necessárias. Tem uma pesquisa do IBGE que pergunta: você é invejoso? 97% dos entrevistados diz que não. Não, eu não sou invejoso. Aí vem a outra pergunta: você é invejado? Sim, 87% diz que sim. Muito invejado. Você tem preconceito racial? Não, eu não tenho. 93% dizem que não. E aí na pergunta: o Brasil é um país de preconceito? 98% dizem que sim, muito preconceito. Ou seja, meus irmãos, o mal está sempre lá fora. Nós oscilamos. Ou eu sou bom e perfeito, ou eu sou um verme e não presto para servir a Deus. Por isso não me cobre servir a Jesus, porque eu estou como verme, na condição de verme, não consigo servir. E ele vem dizer assim: meus irmãos, não é isso que eu vejo em vocês. Eu vejo a luz do mundo, eu vejo o sal da terra. Eu vejo Deus em potencial. E aí, em dezembro, veio o fim de ano e os nossos planos, os planos fantásticos que nós fazemos. Muitos de nós faremos aqueles rituais, algumas pessoas irão pular ondinhas, imaginando que pular ondinhas no mar vai evitar obstáculos na vida. Ao invés de pedir a Deus força para que quando os obstáculos vierem, e eles virão, você realmente possa pulá-los, e não as ondas. Sementes. Vamos comer sementes, lentilha, para fazer frutificar o que o seu trabalho, somente ele pode frutificar. Há aqueles que colocam uma roupinha vermelha para ter sorte no amor. Vai ser gente boa, que você atrai gente boa. Não é uma roupa íntima que vai melhorar a sua vida afetiva. É tudo uma ilusão. E nós confundimos metas com resoluções. A minha resolução é que em 2021 eu não vou falar mais das pessoas. E os espíritos do outro lado falam: oh meu Deus do céu, tá bom meu irmão, a gente acredita em você. E isso é uma resolução. Eu não vou mais beber, não vou mais roubar dinheiro público, e aí vai as resoluções. Não se consegue porque não se dá saltos nem na natureza, muito menos na personalidade. Portanto, estabeleça metas. Esse ano de 2021 eu vou falar 10 minutos a menos por dia da vida das pessoas. Calcule o que é 10 minutos a menos por dia. 10 minutos vezes 365 dias e você vai ver quantas horas você vai ter de não fazer o mal. Não estamos nem falando de fazer o bem ainda. De admitir primeiro que fala da vida dos outros. E é bom, né? 2, porque se não fosse, não falava. Porque falar na vida dos outros
pode ser muitas vezes a melhor forma de esquecer a vida infeliz que você escolheu para você. E quanto mais infeliz a criatura, mais invejosa e mais fala dos outros, porque é uma forma de enganar-se, esquecer de que a meta e o alvo é a si mesmo. Mas quando você estabelece uma meta, você comemora as conquistas, igual aquele que está no AA, Alcoólatras Anônimos, e diz: um dia menos porque eu sou alcoólatra. Eu sei que eu bebo, mas hoje eu consegui não beber. Que bom! Hoje eu consegui silenciar. Hoje eu consegui chegar no meu emprego, onde todo mundo está detonando todo mundo, e eu não entrei no jogo pequeno. Eu também não fui dar uma de santo, porque eu sei que no outro dia eu posso estar falando também. Eu simplesmente calei e saí de perto. Eu não acrescentei notícia do mal. E assim você vai comemorando cada conquista rumo à meta. É assim que nós vamos fazer brilhar a nossa luz nesse processo. Foi nas pessoas aparentemente menos brilhantes da Judéia ou de Samaria que Jesus provou que havia luz. E por que não há em nós? Por que haveria de não haver em nós essa luz? Meus irmãos, Jesus necessita do nosso trabalho, necessita da nossa cooperação para que nós possamos fazer as outras pessoas que se sentem ainda piores que nós acreditarem nelas. Mas a gente só consegue isso quando a gente acredita na gente, quando a gente se perdoa, quando a gente se ama como se é, sem fantasias. Estamos no final de 2020, transição planetária, mundo em sofrimento, dores terríveis, grande corrupção no meio político, nunca vimos tanta dor. As queixas só aumentam, a infelicidade conjugal só aumenta. Famílias decadentes só aumentam, números de viciados só aumentam. Covid-19, pandemia. Existem os que estão entrando nas trevas da própria ignorância, não reconhecendo o que tem e buscando lá fora o que acham que possui. E lá fora não tem. Num outro quimero fantasioso, sem reconhecer a sua própria luz. Querendo que alguém venha temperar suas carências pessoais, sem reconhecer a sua própria luz. Nós podemos, sim, dar um presente a Jesus, deixar de ser crianças, porque quando a gente é criança, a gente age como criança, a gente pensa como criança, a gente vive como criança. Mas, como diz Paulo, nós já conhecemos Jesus e nada disso mais nos convém. Se amar, se respeitar e se perdoar é o maior presente que podemos dar a Deus. É o maior presente que podemos dar ao Filho que Deus mandou para nos servir de exemplo. Sermos luz, para que a gente possa sair do discurso da falta, da vítima e da busca, para encontrar o que já há em nós, de recursos e de potências para fazer acontecer. Desejamos a todos um Feliz Natal, com muita paz e amor, e um feliz 2021 para todos nós, e que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Neste momento, vamos orar. Senhor Jesus, luz de nossas vidas, modelo e guia da humanidade. Nesse momento, todos nós unimos os nossos corações para rogar por toda a humanidade, em especial pelos lugares onde há maior incidência da doença e onde ocorre o desencarne de centenas e milhares de irmãos, e onde tanta dor e tanto sofrimento invadem os corações humanos. Ó Mestre Jesus, neste momento nós
nos unimos encarnados e desencarnados, rogando ao teu coração magnânimo que os dirigentes das nações sejam tocados em suas mentes e corações com relação à realidade espiritual, às responsabilidades que assumem diante das suas decisões. Ó Jesus, que no teu coração magnânimo luzes se derramem sobre toda a humanidade, auxiliando os companheiros que iniciam o grande retorno à pátria espiritual, sem o preparo devido. Ó Mestre, nesse momento nós te rogamos a presença amorosa em todos os rincões do planeta. Que os homens sintam em seus corações a tua sagrada presença e que deem um basta às iniquidades, à crueldade e ao desamor. Seja conosco, Senhor, agora, amanhã e sempre. Que assim possa ser, Senhor, seja em nossos corações, agora e sempre.